Olá pessoal, tudo bem? Mais um bate-papo aqui do nosso canal Elétrica é Tudo e hoje falaremos da partida estrela-triângulo. Lembrando que a partida estrela-triângulo tem uma característica que diferencia de todas, a principal delas na sua aplicação é que esse sistema ele só é possível para aplicações que não necessitam de cargas. É um exemplo clássico de um sistema de compressores, tá? Que parte sem carga. Você pode também aplicar em uma forrageira, porque você liga depois é que você vai colocar o que você vai cortar, né? Moer. Então são algumas aplicações da partida estrela-triângulo. E aí, por que chamar essa partida de estrela-triângulo? Ela é denominada dessa forma porque vai ocorrer o fechamento do motor em estrela e posteriormente o fechamento do motor em delta, que é o triângulo. Então por isso que ele denomina partida estrela-triângulo. Parte em estrela, passa um tempinho, 10 segundos, depois ele faz a conversão para triângulo, certo? Então, o que constitui essa partida estrela-triângulo? Como qualquer outra partida na parte de comandos elétricos e acionamentos, nós temos o circuito de força e o circuito de comando. O circuito de força é onde vai estar conectado o motor elétrico, a carga principal, e o circuito de comando é aquele que tem a possibilidade, né, foi projetado para comandar esse motor elétrico, ou seja, acionar o sistema de força, né? Eu posso chamar um circuito de comando ou um circuito auxiliar ou de controle, como queira. Joinha? Vamos lá. Então, diante disso, a partida estrela-triângulo, na parte de potência, eu tenho 3 contadores, tá? Tem um disjuntor tripolar, o relé de sobrecarga para proteger o motor, o disjuntor tripolar para proteger os condutores, os contadores para efetuar o sistema de manobra, liga-desliga, e o motor para realizar o trabalho desejado dentro de uma máquina, certo? E aí eu tenho um circuito de comando que possui lá os contatos auxiliares, as botoeiras, os sinaleiros, né, o disjuntor monopolar e assim por diante. Então, sabendo a função do circuito de força ou de comando, agora cabe a gente interpretar como é que funciona uma partida estrela-triângulo. Ela possui 3 contadores, porque a princípio 2 contadores entram primeiro, fazendo o fechamento em estrela. Transcorrido 10 segundos, sai um contador e entra o terceiro contador. Um sai e entra outro. O K1 permanece, entra K1 e K3, transcorrido 10 segundos, sai o K3 e entra o K2. Quando estão dentro, né, energizados, o contador K1 e K3, esses dois fazem o fechamento do motor em estrela. Transcorrido um determinado tempo, que vai ter um temporizadorzinho lá no circuito auxiliar, circuito de comando, 10 segundos, ele vai retirar o K3, colocar K2 e fazer o fechamento em delta ou em triângulo, como queira chamar, né? É assim que funciona a questão do fechamento do motor elétrico estrela e triângulo. Quem faz esse fechamento são os próprios contadores. E quem aciona os contadores é justamente o circuito de comando ou auxiliar. Tá bom? Então, diante disso, nós vamos entender que a partida estrela-triângulo ela funciona da seguinte forma. Eu tenho um motor, isso vai variar de cada região, certo? O Brasil, país continental. Então, algumas regiões trabalham com tensão trifásica 380 volts e outras trabalham com tensão trifásica de 220 volts. Vou dar o exemplo primeiro da de 380. Então, numa partida estrela-triângulo, se sua rede da sua região é 380 volts, o seu motor tem que ser 380 volts, 660 volts. A gente faz o fechamento em estrela para 660 volts. Com o passar de 10 segundos, volta para delta triângulo, que é 380
volts. Ou seja, a gente engana o motor. A gente faz o fechamento em estrela para que o motor receba só 660 volts. Mas na verdade a gente vai mandar apenas 380 volts, o que representa 58% da tensão do motor. Consequentemente, esse procedimento de você reduzir essa tensão, enganar o motor, faz com que a corrente de partida desse motor seja reduzido para 1/3, ou seja, 33%. Eu consigo reduzir essa corrente em 33% comparado com a partida direta, que não há nenhum meio de redução da corrente de partida, certo? Então, a gente fecha o motor para 660, mas só manda 380 volts. Engana o motor durante 10 segundos. Essa técnica é necessária para que, com a tensão menor, nós vamos ter uma corrente menor naquele motor. E aí, transcorridos 10 segundos, transfere para delta, que é triângulo, né? E nesse momento, delta, triângulo, é o fechamento em 380 volts e realmente nós vamos encaminhar, né, uma tensão de 380 volts. Então, fechamento para 380, tensão 380. É como se tivesse agora uma partida direta. Mas aí não importa, né? Não importa por quê? Porque aquele pico de corrente que é gerado na partida, a gente conseguiu vencer utilizando essa técnica, né, de fechar para 660 volts, mas mandar apenas 380 volts para enganar o motor, tá bom? Agora, voltando para aquele lado lá que eu falei da outra região, né, que a tensão trifásica é 220. Então, o seu motor tem que ser 220 e 380 volts. Da mesma forma, fecha para 380 que é a estrela, mas só manda 220 volts, né, trifásico. Engana o motor. Transcorridos 10 segundos, passa para delta, triângulo, tensão 220, a rede trifásica também é 220, ele vai funcionar perfeitamente e a partir daí, logicamente, pode funcionar com carga sem nenhum problema, tá bom? Então, gente, isso é o princípio de funcionamento de uma partida estrela-triângulo e lembrar que esse tipo de partida é a menos utilizada em decorrência de não poder partir o motor com carga, né? Você precisa que o motor esteja aliviado, né, para que não ocorra sobrecarga no motor elétrico, tá bom? Basicamente era isso no bate-papo de hoje. Falamos um pouquinho sobre a partida estrela-triângulo, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso bate-papo do dia. Valeu, gente!